Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do sexto ano, tudo bem? Bora relembrar um pouco as outras aulas. A gente começou falando sobre os tipos de rocha, a gente falou sobre granito, falou sobre arenito, falou sobre gneiss, falou sobre rochas metamórficas, falou sobre rochas magmáticas, a gente falou tudo sobre um começo da litosfera, das rochas, do que a gente conhece mesmo, as pedras, né? A areia. A gente viu ali um pouco do começo do que a gente conhece como terra, de fato mesmo falando terra, chão aqui que a gente conhece, as rochas, as pedras. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura e as formas dessas pedras e como que elas chegam a aparentar até aquela aparência que a gente conhece como as pedras e quais são os nomes delas e como elas se dão. E a gente vai ter o recurso aí das imagens no vídeo para ajudar vocês a compreenderem, ok? Prestem bastante atenção, isso não é um assunto muito fácil, mas se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue entender mais ou menos ali o que está acontecendo no nosso planeta Terra e já vai ajudar bastante vocês na compreensão desses fenômenos e também posteriormente na prova. Tudo bem? Bora lá. Olha aí. Formas e estruturas de relevo. Agentes modificadores e as rochas se modificando e seus resultados. Aqui que ele disse como agentes modificadores, se a gente for lembrar das aulas passadas, seja nas rochas magmáticas, nas rochas metamórficas, vai tipo mostrando-se quais são esses agentes modeladores. Quais são os agentes que modelam essas rochas? A gente falou, tem erosão, seja a erosão eólica com os ventos, seja a erosão hidrográfica com a água, seja os vulcões, seja o intemperismo, todos esses daí são agentes modeladores a chegar às rochas das formas como a gente conhece elas, ok? Olha aí, geomorfologia, estudo das formas do relevo e como as rochas se modelam na paisagem. São os agentes modificadores, aí que a gente falou na outra aula, os agentes que modificam essas rochas, as rochas que elas surgem do magma dos vulcões, né? Se a gente falou sobre a era do pré-cambriano e tudo mais, as rochas vêm disso e aí elas vão se modificando, se transformam em rochas metamórficas, se transformam em rochas sedimentares, tudo isso aí. E aqui a geomorfologia trata exatamente disso. Bora na etimologia da palavra geomorfologia. Geo é terra, morfo é modificação, transformação, logia é o estudo. Ou seja, o estudo da modificação da terra, das rochas. É exatamente isso que a gente está estudando aqui agora. Olha aí. Estudo das formas do relevo e como as rochas se modelam na paisagem. Bora lembrar um pouco do conceito de paisagem também. Paisagem é tudo aquilo que nossos sentidos conseguem perceber no espaço. E quando a gente diz sentidos, sejam o cheiro, seja a audição, nossos ouvidos, seja com a visão, principalmente com a visão. É como os nossos olhos conseguem perceber o espaço geográfico, ok? Então a paisagem é isso aqui, e a geomorfologia trata exatamente isso, como as rochas, como é o formato das rochas, como elas se dão nesse espaço e como elas se transformam, ok? Isso daí é um novo estudo, a gente já saiu um pouco da geografia, a gente já está na geomorfologia agora. Olha aí, estruturas de relevo, do relevo, ou seja, da terra, das rochas, das pedras, enfim. Escudos cristalinos. Rochas magmáticas e metamórficas que aguentaram muita erosão dão origem a minerais metálicos. Escudos cristalinos eles são rochas, pedaços de rocha. Quando eu digo pedaço de rocha, não é um pedaço pequeno. Geralmente são os escudos cristalinos podem fazer parte de países, podem fazer parte de continentes e são rochas muito antigas. A gente vai entender aqui, ó. Rochas magmáticas e metamórficas que aguentaram muita erosão, dando origem a minerais e dão origem a minerais metálicos. A partir do passar do tempo, desde que elas surgiram como rochas, da parte das lavas vulcânicas e tudo mais, os escudos cristalinos eles sofreram bastante erosão, seja com as chuvas, seja com os ventos, e sofreram bastante erosão, mas persistiram e permaneceram como
eles estavam desde o seu começo, ou seja, eles são mais ou menos como escudos mesmo. A palavra escudos vem exatamente isso, dessa resistência deles aos danos, né, assim, da erosão. Os escudos cristalinos, e cristalinos exatamente isso, porque eles se mantêm puros ali, mais ou menos desde o começo da sua formação como rocha. Isso pode ser por causa do distanciamento de placas tectônicas, não tem muita movimentação ali, ou seja, outros minerais não chegam a se metamorfizar, ou seja, se transformar junto com esses escudos cristalinos, então ele mesmo que se mantém ali na sua base, na sua formação desde o início, ok? Olha aí, rochas magmáticas e metamórficas que aguentaram muita erosão e dão origem a minerais metálicos. Minerais metálicos que a gente fala é o ferro, bauxita, manganês, tudo isso aí que é explorado, né, pelas siderúrgicas, principalmente o ferro, que dá origem ao aço, enfim, tudo isso que a gente conhece aí. O ferro que ele é muito resistente também. E para ele ser tão resistente, claro, a gente conhece, né? Ferro já tocou, sabe que é uma estrutura resistente. Para ele ser tão resistente, ele precisa estar ali em uma rocha que levou muitos e muitos anos para se formar. E quando a gente fala do tempo geológico, ou seja, o tempo das rochas, é um tempo diferente do tempo histórico. Muito tempo para a gente pode ser 100, 200, 300 anos, mas o que é muito tempo para uma rocha dessa é cerca de 500 milhões de anos, entende? Então, para esse ferro e esses minerais metálicos e fortes se formarem, passou muitos e muitos e muitos anos para eles chegarem ao que a gente conhece como hoje. Se a gente for ver algum ferro assim se partindo ao meio, a gente for perceber aquelas pequenas partículas que ficam entre onde se partiu, a gente consegue perceber ali pequenos grãozinhos. Então aí a gente já vê que aquilo ali que a gente conhece, aquela estrutura muito resistente, já foi uma pedrinha, já foi parte de uma pedra bem pequena, neste emaranhado aqui dos escudos cristalinos. Por isso que aqui no Brasil tem muitas mineradoras, principalmente aqui no Pará também, que trabalham com isso, porque a gente está meio que em cima de um escudo cristalino, justamente por causa do nosso distanciamento das placas tectônicas. Então, todo o terreno aqui do Brasil ele é meio que muito puro. A rocha matriz aqui do Brasil é muito pura, então e muito antiga também. Então tem vários desses minerais metálicos aqui na nossa região e na nossa estrutura geológica, ok? Olha aqui, bacias sedimentares. A gente falou na aula passada que são as bacias sedimentares. Resultado da erosão e do intemperismo dos escudos cristalinos. Ou seja, os escudos cristalinos, geralmente, quando a gente fala do processo de erosão, os escudos cristalinos, eles geralmente, vão aparecer a imagem para vocês aí, e geralmente ficam em partes mais altas. E as bacias sedimentares ficam em depressões. A gente vai falar aqui a depressão, mas o que seriam as partes mais baixas. E toda erosão que chega nesses escudos cristalinos aqui, nessas partes mais altas, elas vão sendo levadas para as partes mais baixas. E essas partes mais baixas são chamadas de bacias sedimentares. Ou seja, toda aquela erosão, todo aquele destrinchamento das rochas maiores, ela vai sendo levada, seja pela ação do vento, das águas, até essas regiões aqui de bacias sedimentares, que são de fato uma bacia. São as partes mais baixas e elas acumulam assim todos esses sedimentos. Geralmente são lugares onde estão bem no nível do mar. Por isso que a gente tem, junto dos mares e rios, a gente tem muita areia, porque geralmente essas partes são mais baixas e recebem todo esse sedimento vindo das partes mais altas, ok? Olha aí, resultado da erosão, do intemperismo e dos escudos cristalinos. Essa daí é mais ou menos o processo de erosão. Escudo cristalino no alto, bacia sedimentar embaixo, ok? Olha aí, mais umas características das bacias sedimentares, caracterizada pelo acúmulo de diversos minerais, exatamente por isso, por causa dessa ação da erosão, essa ação erosiva que vai sendo armazenada nas bacias sedimentares, né? Minerais que passam pela litificação. Aqui é um processo importante, a gente falou também na aula passada sobre a litificação, é quando todos esses minerais que se juntam ali nas bacias sedimentares passam muito, muito tempo, seja
em situações de pressão muito grande, de calor, ou seja, por ações da água também, eles conseguem eles se repartiram, né, eles vieram dos escudos cristalinos, se repartiram, se desagregaram e depois eles retornam a se agregar no processo de litificação. Ou seja, a gente falou também na aula passada sobre o Parque de Vila Velha, que em Curitiba que tem vários dessas rochas litificadas, né? Rochas que eram arenito, areia, que passaram por todos esses processos ali a partir de milhões de anos, milhares de anos, quer dizer, e se reuniram novamente, formando uma nova rocha, nesse processo de litificação aí. E dão origem às rochas sedimentares antigas e recentes. É importante a gente falar sobre isso, sobre rochas antigas e recentes. Quando a gente fala de recente, lembre do tempo geológico, isso é muito importante para a gente, como ele passa diferente. As rochas recentes que ele fala são rochas de arenito, de argila, que vêm dessa bacia sedimentar, vêm dos escudos cristalinos aí e vêm para a gente como areia de fato. E quanto às rochas sedimentares mais antigas, tem uma rocha sedimentar muito antiga e muito importante, bem próxima da gente. Talvez muitos tenham ido num dia, que é a Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, ela nada mais é do que restos de sedimentos que são trazidos pela bacia do Rio Amazonas. E o Rio Amazonas que começa lá nos Andes peruanos e conseguem chegar aqui até a foz do Rio Amazonas, que é o Marajó. Ou seja, toda aquela ilha, aquela enorme ilha, ou seja, a maior ilha do mundo, que é o Marajó, ele é resultado de transporte de sedimentos da Cordilheira dos Andes até aqui. Ou seja, essa rocha antiga que a gente fala, isso são milhões de anos para conseguir chegar naquele nível tão grande daquela ilha tão vasta que é o Marajó. A ilha do Marajó que fica aqui bem acima da gente, né? Bem do ladinho aqui tem a ilha do Marajó. E aqui as, as faixas orogênicas. As faixas orogênicas, o que são? Encontro das placas tectônicas em convergência. Convergência quando elas se encontram assim. Elas se atritam entre elas. Em convergência dando origem à orogênese. Relembrando um pouco aqui, as placas tectônicas nada mais são o quê? Bora imaginar que o planeta Terra é como se fosse um ovo cozido, por exemplo. Acho que vocês já devem ter visto, né? Se não viram, perguntem ao papai, à mamãe que esteja com vocês aí, esteja acompanhando o estudo de vocês. Ou seja, o planeta Terra ele é como um ovo cozido. Quando a gente vai quebrando esse ovo cozido, a gente consegue ver pequenas partes ali que vão se dividindo. O planeta Terra é mais ou menos isso. A partir da grande pressão que é exercida dentro, aqui na parte interna do nosso planeta, a litosfera, a parte mais, a crosta terrestre, ela vai toda hora se movimentando. Por causa dessa grande temperatura e esse grande movimento da parte interna do planeta Terra, essa parte mais firme ela vai se movimentando. E claro que não é com muita rapidez, mas ela vai se movimentando aos poucos. Não são tantas placas, mas elas são placas muito importantes. A gente tem aqui a placa americana, tem a placa norte-americana, tem a placa do Pacífico. E aí, entre essas pequenas placas tectônicas que vão mostrar aí, tem falhas. Ou seja, entre aqueles dois pedaços de placas, tem pequenas falhas. E quando essas falhas se encontram ou se atritam, elas causam alguns problemas, como terremotos, como maremotos. Então é importante a gente ficar atento nisso aí, que essas placas, nesse momento de atrito das placas, em países como o Japão, eles são muito preparados para essas ocasiões de atrito das placas tectônicas, e a orogênese vem exatamente isso, do encontro dessas placas que vem em convergência, dando origem à orogênese. Aí a gente vai na etimologia da palavra de novo. Do latim, oro significa montanha e gênese significa nascimento, começo. Ou seja, então é como se fosse o começo, o nascimento de montanhas, essa orogênese. As montanhas, elas se dão, montanhas dessas faixas orogênicas, elas vêm exatamente isso, do atrito e do encontro dessas duas placas tectônicas, formando assim montanhas. E claro, não é de uma hora para outra,
Não é a partir do momento que elas se atritam e se chocam que já surge uma montanha, não. É um processo gradual e muito, muito, muito longo. Aqui, uma nova assim, a partir da orogênese, forma uma nova estrutura de relevo, uma nova montanha, sendo presente nos Andes do Himalaia. Como a gente falou aqui, no Brasil a gente está bem distante dessas falhas tectônicas aí do nosso planeta, então a gente não sente, aqui não tem, não tem ocasiões de orogênese. Muito do que a gente tem aqui de montanhas, de partes mais altas, são nada mais nada menos que regiões de planalto, que são um pouco mais altas, aí, acima de 300 metros, enfim. Ocasiões de orogênese, como no Himalaia, ou como nos Andes, a partir de 3.000 metros de altitude, são nessas regiões aí que ficam mais próximas das placas tectônicas, ok? Das placas tectônicas não, das falhas das placas tectônicas. Aqui. E as formas de relevo, que a gente deve bem conhecer, vocês devem conhecer, seja por vista, seja por já estar em lugares que teve essa ocasião dessas formas de relevo. Mas a gente vai falar e aí vocês vão ver a imagem na tela de vocês explicando bem o que é cada uma aqui. As formas de relevo. Planície são áreas mais baixas, até 300 metros, ou seja, não são tão altas assim, são até 300 metros de altitude, e ficam nas áreas mais baixas, geralmente elas ficam no mesmo nível do mar. Ok? Áreas de praia, litoral, enfim. Planalto, acima de 300 metros, e tem uma ação erosiva. Geralmente, as bacias sedimentares aqui das planícies, elas ficam bem próximas de regiões de planalto, exatamente por isso. Porque toda a ação erosiva de chuva, de vento, que chega nessas regiões de planalto aí, elas vão sendo levadas para essas regiões de planície, que são regiões mais baixas. E aqui, o planeta acima de 300 metros, a ação erosiva, e a depressão. Existem duas, a depressão absoluta e a depressão relativa. Depressão, se a gente for ver ali pelo nosso entendimento, psicologicamente falando, quando alguém está com depressão, ela está para baixo, ela está se sentindo para baixo. Então, depressão vem exatamente disso, vem desse ato de estar para baixo. E aqui existem duas. A depressão absoluta é quando ela é abaixo do nível do mar. Ou seja, uma das regiões mais baixas do planeta é a região do Mar Morto, que vai aparecer aí, que tem cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma região muito baixa, uma depressão muito grande. E tem absoluta e tem relativa, que não chega a ser... É uma depressão, é um buraco, né? Mas não chega a ser além do nível do mar. E geralmente eles estão sempre perto de planaltos também, assim como essas regiões aqui de planície, elas estão perto de planaltos para receberem assim esses sedimentos que vêm dessa ação erosiva. Assim como as planícies, né? As depressões são assim, mas só que as depressões são de fato buracos, são de fato regiões muito baixas, diferente de planície. E regiões de montanha, as formas de relevo de montanha, que são acima de 3.000 metros. E eles fazem parte de... essas montanhas que derivam da orogênese são dobramentos modernos, ou seja, quando a gente vê uma montanha, a gente consegue ver ali uma ação geológica mais moderna e mais recente do que ações como de escudos cristalinos, de planalto, etc. São dobramentos modernos porque eles têm em média de idade de 50 milhões de anos, 40, 30 milhões de anos, para se formarem como a gente conhece hoje em dia, a partir de montanhas, essas coisas aí. E esse é um ponto importante de novo. O tempo geológico ele é muito diferente do tempo histórico. Quando a gente fala de antiguidade no tempo geológico, são 500 milhões de anos. Quando a gente fala de coisa moderna, a gente fala de 10 milhões de anos, de 50, de 30 milhões de anos. Então são partes mais modernas. Um exemplo disso é tanto o Himalaia e os Andes, como a gente falou aí, que a data de formação deles tem cerca de 50 milhões de anos aí, e a gente consegue ver essas áreas mais altas. E futuramente, talvez a partir de processos erosivos, futuramente, bem futuramente mesmo, a partir de processos erosivos, essa região pode estar mais baixa, pode já ser um planalto, pode ser uma região plana assim, bem mais baixa,
mais baixo do que ele é hoje em dia, né? 3.000 metros de altitude, enfim. A partir dessa ação erosiva e dessa transformação, dessa morfologia dessas regiões de relevo aí que se fazem presente toda essa riqueza. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula não é muito simples, mas espero que tenha sido bem claro para vocês cada detalhe das formas de relevo. A gente vai continuar falando de litosfera nas próximas aulas e espero que vocês possam copiar também. Espero que todos estejam muito bem, espero que tenham aproveitado bastante essa aula e que tenham um ótimo momento de estudo agora. Muito obrigado e bom dia.